Olá, me chamo Caio Wallenstein Ferreira Gomes, sou aluno do mestrado em Música e Sociedade da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para apresentar o meu artigo, que se chama Nordeste Futurista, Interfaces Musicais da Identidade Nordestina no século XXI, artigo que foi escrito em parceria com a Luciana Ferreira Moura Mendonça, que é a minha professora e orientadora no programa de pós-graduação em música. O artigo ele tem como foco o trabalho dessas duas cantoras, Jéssica Caetano, que está em primeiro plano, e Luana Flores, que está mais atrás, que são cantoras, a Jéssica de Triunfo, em Pernambuco, e a Luana Flores, de João Pessoa, na Paraíba. São duas cantoras que trabalham com elementos musicais ligados a uma tradição nordestina, mas que manipulam esses elementos dentro do universo da música eletrônica. E aí, esses elementos musicais que eu digo vão de células musicais atribuídas ao coco, ao maracatu, ao baião, e mesmo de sons de instrumentos, às vezes utilizados como samples, de triângulos, de pandeiros, a bumba, caixa, elementos que também estão relacionados à música nordestina, só que manipulados dentro desse universo da música eletrônica, especialmente do rap. E eu enxergo nesses artistas discursos que, por vezes, aliam essa tradição, elementos cristalizados da tradição nordestina, com novas maneiras de ver e dizer a região. E o grande ponto desse meu artigo, que eu busco na minha investigação, é entender como é possível manifestar a localidade utilizando instrumentos da globalização. E aí, antes de proceder à análise de caso, eu queria falar um pouco, eu faço uma revisão bibliográfica da identidade nordestina, de como ela é construída e disseminada, e também desse novo cenário globalizado, no qual pensar identidade e cultura se torna um pouco diferente. São duas revisões que eu acho que são muito importantes para proceder ao meu estudo de caso. Falando primeiramente da identidade nordestina, né? Esse discurso regionalista nordestino que surge aí no início do século XX, principalmente como forma de se opor ao sul do país, que naquele momento tinha um início de concentração de poder político e também econômico. E aí esse movimento regionalista nasce como oposição ao sul e sudeste do país, mas também encontra uma base cultural de encontrar e de definir quais seriam as raízes de uma cultura nordestina pregressa. E aí, culturalmente, o movimento estabelece alguns elementos, né? As poesias populares nordestinas, as cantigas e lendas da região, e esse ambiente também de saudade, de nostalgia, pelo qual a região se faz conhecida. E aí eu trago essas imagens, elas são do Museu do Homem do Nordeste, que fica aqui no Recife, de onde eu estou falando, que ajudam a entender também as imagens que são criadas e veiculadas a respeito do nordestino, assim, indumentária de couro, os chapéus, os tecidos coloridos de chita, os instrumentos de madeira e pele de couro, e mesmo ali no canto os bois, o bumba meu boi, essa tradição musical. E é muito importante entender como esse discurso é reforçado e mesmo criado por artistas, né? Eu trago no artigo o exemplo de dois artistas da era de ouro do rádio, Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga, que ajudam a entender como é que essa identidade é criada e disseminada, né? Apesar de serem cantores que são muito diferentes, que trazem identidades nordestinas diferentes, né? O Luiz Gonzaga mais esse sertanejo, o Dorival Caymmi o litorâneo de Salvador, mas são artistas que têm muito em comum, né? Por exemplo, eles utilizam expressões vernaculares dos lugares de onde ele vem. Dorival usa as frases dos pescadores, das vendedoras, comerciantes de feiras na Bahia, o Luiz Gonzaga do lavrador, do sertanejo. E também é interessante entender como é que eles constroem um senso de autenticidade dentro das músicas deles, né? De serem verdadeiros carregadores do legado, da tradição nordestina, desse Nordeste que é lugar da saudade do migrante, né? Os dois construíram a carreira no Rio de Janeiro, enfim. São exemplos interessantes de como a identidade nordestina pode ser veiculada e construída por meio da música. E aí eu chego nesse segundo lugar do artigo,
que é a discussão sobre a identidade no mundo globalizado. A gente entendendo as mudanças que a globalização provoca no ambiente cultural, né? A compressão do espaço-tempo, a diminuição das distâncias físicas, a revolução digital. E aí acontece, o Featherstone coloca essa atualização das balizas culturais, né? Ou seja, começam a ser criados novos modos simbólicos de pertencimento, né? A gente ressignificando conteúdos antigos com ferramentas novas. O pertencimento identitário ele se dá também por afiliações comuns que podem englobar pessoas do mundo todo, né? Ou seja, criando unidades extralocais e fragmentações intralocais. A gente criar comunidades com pessoas que estão muito distantes e, ao mesmo tempo, a nossa região, seja ela uma cidade, um bairro, perder essa coesão interna que tinha com muito mais força antes, né? E o Canclini coloca essa frase que é muito importante, muito interessante, eu queria ler aqui, que é: o predomínio dos consumos de comunicação de massa e a necessidade da população de conectar-se com a informação internacional indicam que a promoção das culturas tradicionais só adquire sentido e eficácia na medida em que vincula essas tradições às novas condições de internacionalização. As indústrias culturais são hoje o principal recurso para se fomentar o conhecimento recíproco e a coesão entre os múltiplos organismos e grupos que se fragmentam nas grandes cidades. Então, é interessante entender como a indústria cultural não exatamente tira o lugar da tradição e das culturas locais, mas chega para disputar esse espaço. E é interessante, importante a gente entender também, dentro da América Latina, dentro do Brasil, da periferia do capitalismo, como existem essas assimetrias de poder, de acesso às mensagens, que também são amplificadas por se tratar da periferia do capitalismo. E aí eu chego exatamente na discussão de caso, né, das duas artistas, da Luana Flores e da Jéssica Caetano. Achei interessante colocar esse elemento visual aqui, as duas fotos, para a gente entender como elas manipulam esses símbolos regionais de forma diferente. A Luana Flores troca o chapéu de palha pelo chapéu de aço, troca o tecido de chita por essa coisa meio neon. Ela usa também, às vezes, um óculos neon cheio de luzes. A Jéssica Caetano faz parte desse grupo chamado Radiola Serra Alta, além da carreira solo dela, que é muito interessante perceber também. Os dois DJs que acompanham ela são Careta e Veinha, que estão trajados com a roupa dos caretas, que é uma cultura tradicional de triunfo lá no sertão pernambucano, e, ao mesmo tempo, eles estão manipulando mesas de som, controladoras digitais, samples, trazendo essa coisa visual que remete, ao mesmo tempo, a essa encruzilhada de tradição e modernidade. Então, conversando com produtores musicais que trabalharam com as artistas, eu cheguei nessa retranca de estéticas e técnicas que se opõem e se complementam, que eu acho muito interessante para entender como elas trabalham a localidade usando justamente esse terreno da música eletrônica globalizada, que é entender as estéticas como timbres, sonoridades, samples de instrumentos locais com técnicas que são modos de produção musical, ou seja, o próprio sampleamento, que é uma técnica global que começou ali nos anos 80 com a emergência do rap, do hip hop, o próprio ambiente de trabalho digital promovido pela revolução digital, no qual dentro de casa se pode construir um beat, uma música eletrônica completamente computadorizada, os elementos visuais futuristas dialogando também com as imagens características do Nordeste, é muito interessante como elas trabalham isso. E os discursos de regionalidade, que por vezes são alinhados com a tradição e por vezes trazem novas formas de visibilidade e visibilidade. Eu trago, por exemplo, no artigo o exemplo de Brisa na Cara, que é uma letra de Jéssica Caetano, que fala sobre o cotidiano de um trabalhador rural, campesino. Ela mesma é nascida e até hoje vive na zona rural de Triunfo. E em contraste, por exemplo, com a letra de Luana Flores, de Mulher Bicho Solto, na qual ela tematiza um cangaço feminista do século XXI, trazendo coisas da teoria queer com que ela teve contato, do feminismo, com esse discurso nordestino que geralmente é ligado ao patriarcalismo. Então, é muito interessante entender as maneiras com quais elas manipulam esse discurso cristalizado, esse manancial tradicional do Nordeste, com novas formas de visibilidade e visibilidade, para parafrasear o Albuquerque Júnior, que é um dos autores que eu utilizo. Até as próprias nomeações fronteiriças
das músicas dela, né? Eletrococo moderno, rap repente, rap regional, que às vezes a imprensa dá, ou elas mesmas nomeiam, né? Como Nordeste Futurista, que é o nome do álbum da Luana Flores, ajuda a entender essa encruzilhada que elas se colocam, né? E aí a grande conclusão que eu tenho a partir dessa análise, dessa investigação, é que é possível, como o caso delas mostra, habitar essa concepção de nordestino sem necessariamente se esgotar nos significados fundados no século XX. E aí é com isso que eu termino a minha apresentação. Obrigado a todos que assistiram até aqui, e é isso.